mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Hoje é dia 24 de março de 2025 e agora são aproximadamente 5h20 da tarde, ou seja, já finalizou o pregão, talvez agora esteja entrando no aftermarket, eu nem olhei ali direito, mas a gente vai dar uma passadinha para ver como as coisas estão se comportando. Mas o fato é que o Ibovespa está corrigindo. Quando a gente fala assim que o Ibovespa está corrigindo, é que ele deu muitas subidas e agora está voltando para um local ali de regresso, ou seja, redução do seu índice, de maneira que, às vezes, durante esse processo de correção, surgem oportunidades. E nessas oportunidades, a gente, claro, aproveita para aumentar as nossas posições em ações. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Nós vamos dar uma olhada geral, nós vamos conversar sobre o método do canal, como nós o aplicamos, e vamos dar uma olhada, antes de tudo isso, como está o Ibovespa por conta desse fechamento no dia 24 de março. E olhando então para como está o nosso índice Ibovespa, veja que agora são 5h21, mas a última cotação dele foi 5h19, fechando aqui a 131.321 pontos, caindo 0,77% no dia. É curioso aqui que na mínima ele esteve a 130.991 pontos abaixo dos 131 mil pontos, Interessante. Eu estou de olho aqui, eu vou mostrar para você porquê. Em Caixa Seguridade, veja que Caixa Seguridade, o seu fechamento aqui é R$ 14,99. Isso porque a Caixa Econômica Federal ela já tem o preço de fechamento no seu book build por conta das ações que ela vai colocar no mercado. Fechou em R$ 14,50. Eu mostro isso aí daqui a pouquinho, só para você saber. Ou seja, o preço que a gente trabalha com Caixa Seguridade a partir de agora é em torno desses R$ 14,50. E aqui embaixo, a ISA Energia, caindo 0,95% no dia, está ali um pouco mais abaixo da média, e ela está fechando aqui a R$ 22,86. Na sua mínima esteve a R$ 22,77. Duas ações que eu estou olhando bem de perto, é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, veja que ele cai 0,9% no dia, 0,90%. Na sua mínima teve a R$ 10,90 e fechou aqui a R$ 10,97. E a outra que eu estou bem de olho também, acompanhando o que está acontecendo, é o Banco do Brasil. Fechou aqui a R$ 28,36. Neste caso aqui caindo 0,04%, na sua mínima teve a R$ 28,09. É que abaixo dos 28 eu começo a olhar de uma maneira com mais atenção para o Banco do Brasil, por conta dos preços que a gente tem trabalhado aqui no canal. E assim, diante dessa movimentação toda, no dia de hoje eu coloquei uma ordem para compra de ISA Energia. Veja que tem um Fzinho no final ali, foi colocado no fracionário. Eu coloquei bem cedo essa ordem, logo no início da manhã, tanto que eu só fui ver que ela tinha sido executada bem mais tarde. Eu coloquei aqui para compra de 43 ações, a preço de R$ 22,80, e ela foi executada no dia de hoje, portanto, 24 de março de 2025, aqui 16 horas e 13 minutos. Então, veja aqui até abaixo um pouquinho do fechamento, mas dentro de um patamar de preço que a mim atrai muito, que é abaixo dos R$ 23,00. E depois que nós olhamos para o comportamento da Bolsa de Valores como um todo, pelo menos não como um todo, mas daquelas ações que nos interessam na Bolsa de Valores, então a gente costuma fazer isso, fazer os registros dessa compra, justamente que é aqui que nós esclarecemos como funciona o método do canal. Então está aqui o registro da compra, no dia 24 de março de 2025, por R$ 22,80, saímos de 4.130 ações e passamos para 4.173, portanto compramos mais 43 novas ações. Aqui em cima, deste lado, estão os proventos. Eu tenho registrado ali desde 2018 até 2024, veja que 2024 não computa, porque não se pagou proventos, ou melhor, não teve datacom, ou seja, o último dia para você possuir uma ação de forma que você possa fazer jus a receber proventos. Então a Datacom é a referência aqui do canal. Não teve Datacom no ano de 2024, aconteceram todas as Datacom, ou seja, o último dia para você ter as ações, no ano de 2025, nos meses de janeiro, fevereiro e março, ou seja, os proventos foram pagos em 3 parcelas. Então, nós estamos trabalhando com uma média, que vai dos últimos 5 anos. E aqui até numa linha bem conservadora, porque nós estamos considerando inclusive o ano de 2024 que não houve esse pagamento. Então, mesmo com essa distorção, em média, a ISA Energia pagou aqui R$ 1,72. Aqui no canal nós temos uma marca, que é receber no mínimo 6% em proventos, em função do valor que nós pagamos pela ação. Então, se nós pagamos R$10 por uma ação, nós queremos receber no mínimo 60 centavos. O cálculo ao contrário, para a gente chegar assim a partir do dividendo, por exemplo, aqui R$ 1,72,
no que nós chamamos de preço teto, é dividindo R$ 1,72 por 6%. Quando nós fazemos isso, nós chegamos aqui no preço teto, conforme a média dos últimos 5 anos, R$ 28,65. No entanto, a gente também gosta de considerar o último ano, porque sempre é uma boa referência. E se nós considerarmos, aqui no caso, o último ano que pagou proventos, ou seja, o ano de 2023 pagou R$ 2,20, dividindo esse valor por 6%, nós teremos um preço teto aqui, ó, de R$ 36,73. Na média, os proventos vêm crescendo anualmente na ordem de 9,91%, o que até nos permite ter um preço teto evolutivo, né, para o ano de 2025 na ordem aqui de R$ 1,89, o que dividindo por 6% nos daria um preço teto aqui de R$ 31,49. De todos esses preços tetos, a média dá esses R$ 32,29. Por que a média? Né? Porque você pode ver ali que em relação ao ano de 2023 e a média, sempre tem alguma distorção, a evolução mais abrupta. Então, para que a gente não perca a referência, não fique muito lá embaixo nem muito lá em cima, vamos utilizar a média, neste caso aqui, de R$ 32,29 como o maior preço que a gente aceita pagar por uma ação da ISA Energia. E assim como nós olhamos para o passado e temos o preço teto do passado, a gente também faz projeções aqui no canal. Trimestralmente a gente olha os resultados das companhias e vai colocando os resultados nesse quadro que eu estou apresentando aí. Nesse quadro, nós temos uma projeção para 2025 da receita líquida da companhia, em 8,6 bilhões aproximadamente, um lucro líquido de 3,8 bilhões, sempre acompanhando aqui o crescimento do juro real da nossa economia. Esse aqui é o que foi estabelecido bem lá no início do ano. E com a possibilidade de pagar, se não esse ano, mas com uma data compra o ano de 2026, vamos supor que a ISA entre agora nesse ritmo, né, de anunciar no final do ano, colocando data compra no final do início do ano seguinte, no caso 2026, dividindo o que nós estamos imaginando, R$ 2,54 por 6%, nós teríamos um preço teto de R$ 42,39, olhando para frente, o futuro. Mas nós sempre escolhemos ficar o menor dos preços tetos. O preço teto do passado ele é mais importante. Se ele for menor, melhor. Se não, a gente fica sempre com o menor, se fosse o caso, né, de o preço teto na nossa projeção ser o menor deles. Como o preço teto menor é o do passado, é aqueles R$ 32,42, é o que nós vamos utilizar para fins de estabelecer o nosso preço teto, ou seja, uma linha bastante conservadora. Mas aqui também tem outras informações, né? Você pode ver o patrimônio líquido aqui, que foi apurado no final de 2024, 19,7 bilhões, quando nós dividimos pelo número de ações, 658, quase 659 milhões de ações, o valor patrimonial por ação fica em R$ 29,92. Nós estamos pagando pela ação R$ 22,80. Quando dividimos os R$ 22,80 pelos R$ 29,92, nós temos o preço da ação sobre o valor patrimonial por ação em 0,76. Veja que agora eu coloquei aqui de forma que ficou mais claro nós olharmos. Ou seja, nós estamos comprando uma ação em relação ao seu valor patrimonial por ação, valor patrimonial de uma ação, um desconto que vai na ordem de 24%. Além disso, tem uma outra conclusão em cima disso. E quando nós compramos abaixo do valor patrimonial, a mensagem de risco que nós temos é que o risco é baixo, quase inexistente, de comprar uma ação que está abaixo do seu valor patrimonial. Um aspecto aqui que eu achei fundamental, importante, relevante, veja aqui, 3,2 bilhões para o lucro líquido. O preço da ação dividido pelo lucro líquido para a ação em 3,92, ou seja, comprando a ação a R$ 22,80, recebemos de volta o valor investido em função do lucro líquido, não em função dos proventos, em menos de 4 anos, o que eu achei extremamente relevante. E também, se pagar os proventos que nós estamos imaginando, estamos falando aqui de um dividend yield na ordem de 11,16%, o que é bem acima daqueles 6% que nós procuramos. E agora nós temos condições de mostrar o racional dessa compra. Então, o que compramos no dia 24 de março, 43 ações, R$ 22,80. O que tinha na nossa cabeça quando fizemos essa compra? Um dividend yield, que nós vimos agora, de 11,16%, um PL de 3,92, o tempo para receber de volta em função do lucro líquido, um PVPA de 0,76, então uma ação pode, realmente indica que possa estar barata e que está abaixo do seu valor patrimonial, com risco baixo de comprar essa ação. E por essa ação, pagamos aqui R$ 32,29. Desculpa, o preço teto é R$ 32,29 e nós pagamos por essa ação R$ 22,80, um indicativo de que essa foi uma boa compra. E fechamos atualizando a nossa tabela de metas para os anos de 25 e 26, são bienais. Aqui tem o que nós pretendemos ser em ações quando fechar o ano de 2026. No caso da ISA Energia, são 4.500 ações e já chegamos a 4.173 ações. Estamos a 92,73% na direção da meta, faltando 7,27%. Nossa meta esse ano, aqui é só para o ano de 2025, receber em média por mês R$ 4.700. Até o presente momento, o canal já recebeu R$ 24.937,17,
Quando dividimos esse valor por 12, ou seja, pelos 12 meses do ano, é como se tivéssemos recebido em média por mês R$ 2.078,10. Já chegamos a 44,21% desta meta. Isso que hoje é dia 24, né, dia 26, temos para receber do Banco do Brasil perto de R$ 2.000, um pouquinho menos do que R$ 2.000, ou seja, vai fazer com que a nossa meta aqui ultrapasse os 44% em termos de proventos apenas nos primeiros 3 meses do ano, mostrando a eficiência do nosso método. Isso ocorre porque as nossas projeções elas são lineares, só que o crescimento dos proventos que nós recebemos em função das nossas ações, eles vão crescendo de maneira exponencial. Por que acontece de maneira exponencial? Porque o que nós recebemos de proventos, nós compramos novas ações. Então, quando incidirem novos proventos, incidirão sobre uma gama maior de ações, aumentando esses nossos proventos. E isso aí vai crescendo com efeito bola de neve, né, por conta dessa essa ordem exponencial com que esses proventos crescem, mostrando aí a eficiência do método, que vai sempre na direção de que um dia isso pague por todas as nossas despesas, os proventos. É quando a gente diz que atingiu a liberdade financeira. E dito isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.